Eu recebi a seguinte pergunta no meu WhatsApp. Eu anotei aqui para eu não esquecer. O rapaz veio para mim no WhatsApp e os membros têm acesso ao meu WhatsApp. Ele veio para mim e perguntou assim: como ler e interpretar a Bíblia e como é que eu faço com os textos mais difíceis de interpretar? Ele disse que ele comprou o Texto e Contexto, o meu livro, ele leu o livro, mas ele está com dificuldade em provérbios. E aí, como eu sei que tem pessoas com dificuldade em provérbios ou em livros poéticos, proféticos e tudo mais, eu resolvi responder ele em vídeo, porque vai ajudar outras pessoas também, tá? Eu poderia indicar um bom comentário bíblico para ele, né? Mas, cara, isso aí já é um trabalho pronto. A grande questão do livro Texto e Contexto é que eu vou poder interpretar a Bíblia. E o que, que eu faço quando eu chego num texto onde eu sozinho não consigo interpretar a Bíblia? Vai pro comentário. Não, esse é o caminho mais rápido, sabe? Esse é o caminho mais rápido e ele não é o caminho melhor. Eu vou falar para vocês qual é o melhor caminho para você resolver esse problema também, tá? Sejam bem-vindos ao canal sobre Bíblias. Aqui a gente fala sobre Bíblias, Bíblias de estudo, sobre livros relacionados à Bíblia e sobre a nossa vida, que também está relacionada com a Bíblia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Se esse vídeo te ajudou, compartilha ele para ajudar outras pessoas também, tá? E curte o vídeo aí, porque realmente é isso que ajuda a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, por mais que pareça, deixa eu tocar um tema com vocês aqui que ainda não foi tocado, eu não vi ninguém falar sobre isso. Leitura e interpretação da Bíblia, ler e interpretar a Bíblia, não é um processo mecânico, tá? Por mais que possa parecer um processo mecânico, então é só aprender a ler e interpretar. Não é só isso. Se fosse isso, todos os ateus seriam cristãos. Mas tem ateus aí que dá aula de teologia, tem ateu que é pastor, né? E por que que eles são ainda, né? Porque o processo de leitura e interpretação não é um processo mecânico onde basta observar algumas regras e pronto, você vai entender o texto bíblico. Não. Essa leitura mecânica aí da Bíblia acaba gerando outros problemas pra gente, né? Como, por exemplo, tratar a Bíblia como literatura ou tratar a Bíblia como mero livro, sabe? A leitura e a interpretação da Bíblia, ela é um processo mecânico e espiritual ao mesmo tempo. Ler a Bíblia é cultuar a Deus com a sua mente, com seus olhos, com seu tempo. Entende? Então, eu sei que existem as regras para ler e interpretar a Bíblia, eu escrevi sobre isso, né? O livro está aqui, ó. Eu sei que existem essas regras, mas eu também sei que a nossa interpretação depende também de outros fatores, outros aspectos importantes. E às vezes é por isso que nós não conseguimos ler e interpretar a Bíblia. E eu não estou dizendo que esse rapaz está com dificuldade espiritual. Só estou dizendo que esse é um caminho que pouca gente fala e que é importante trazer isso para cá. Aliás, eu acho que esse tema faltou até no livro, tá? Numa próxima edição, a gente está na terceira edição do Texto e Contexto, né? Na próxima edição eu tenho que colocar esse assunto também. Mas tem algumas questões que você pode fazer, algumas coisas que você pode fazer para que a sua leitura seja mais frutífera, para que você entenda melhor o que você está lendo. A primeira coisa é entender que a Bíblia não é um livro mecânico, tá? Não é só um livro de política, um livro de literatura, onde você pode simplesmente ler e pronto, e acabou. Não, é um processo espiritual também. Para isso, pessoal, eu vou falar de uma coisa aqui que é óbvia para muita gente, mas que não para todos. Né? Ainda mais no século XXI, né? Talvez isso aqui seja menos óbvio do que pareça. É preciso, quando você vai ler a Bíblia, é preciso crer que ela é a palavra de Deus. Eu preciso crer nisso para ler a Bíblia? Sim. Porque se você não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, você vai estar sempre brigando com ela. A Bíblia fala que você tem que fazer X, mas você acha que o melhor é fazer Y. Veja bem. Quando você vence essa batalha, você mostra que não crê na Bíblia como a palavra de Deus. É preciso ter fé para tratar das coisas relacionadas à fé. E a Bíblia é uma questão de fé. Então você precisa crer na palavra de Deus para que você consiga respeitar o texto bíblico como é devido. Né? Eu não estou dizendo que você vai adorar ou venerar a Bíblia, eu estou dizendo que você vai reconsiderar o que ele está falando e considerar o que ele está falando superior àquilo que você pensa. Então, às vezes, a falta de consideração daquele que está lendo dificultam as coisas, sabe? É preciso ter fé para acreditar no que está escrito na Bíblia.
tudo faz sentido na Bíblia, tá? Tudo está interligado na palavra de Deus, tudo faz sentido, não tem nada, nenhuma ponta solta. Só que para você descobrir isso, você tem que ter fé e pesquisar com o coração aberto aí para entender a palavra de Deus. Você precisa também parar de ler a Bíblia como um livro de literatura. O que muita gente faz? Eu vejo muito isso acontecer. Eu não leio a Bíblia durante a semana, né? Não tenho contato com a palavra de Deus durante a semana, mas aí no fim de semana alguém me pediu para eu pregar, né? De repente pediu para eu pregar. E aí eu vou só pegar um texto bíblico e vou levar enfim, e morreu Maria, né? Morreu Maria. Você precisa aprender a ler a Bíblia como um livro sagrado. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. Não é bibliolatria falar isso, não. A Bíblia é o livro sagrado da nossa religião. Ela não é um livro como O Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, não. Ela é um texto que quando você vai ler, você está cultuando a Deus. Deus ama aquele momento que você para ler a Bíblia. Então, se você faz isso de qualquer jeito, ou se você nem faz isso, isso pode estar atrapalhando a sua compreensão da palavra. Eu até indico que você faça aí um pequeno culto quando for ler a Bíblia, né? E olha, isso você pode fazer a qualquer momento. Você pode fazer no ônibus, você pode fazer andando, você pode fazer na sua casa, como todo mundo faz, né? Mas ler a Bíblia como um livro sagrado significa tratar ela como um livro incomum, né? Um livro que possui estilos literários diferentes, por exemplo, e o meu livro fala sobre isso, né? Um livro que vai te falar sobre aspectos diferentes da vida, e para você entender isso, você tem que ver ela como aquele livro onde Deus deixou a sua revelação, né? O livro, ele é sagrado, ele vai trazer a palavra de Deus para você. Esse momento que eu tô falando aqui, o momento devocional, ele pode acontecer a qualquer momento, tá? E uma coisa que eu indico muito fazer é o seguinte: você começar a fazer ali, isso já é a terceira dica que eu tenho aqui para vocês que estão com dificuldade, tratar aquele momento de leitura da Bíblia como um culto mesmo, sabe? Você não está só lendo a Bíblia, aquilo é um culto. E na verdade, nós passamos o dia inteiro cultuando, tá? Todo mundo é religioso, todo mundo cultua alguma coisa. O mundo cultua o dinheiro, o pecado, a Satanás, né? Então naquilo que ele faz, ele está cultuando ao Deus que ele segue. Nós cristãos fazemos a mesma coisa, seja a Satanás ou a Deus, não sei o que você está fazendo. Então no momento que você vai ler a Bíblia, seria interessante você fazer uma oração antes, né? Ore, peça a Deus para que ele abra sua mente, peça para que Deus te ensine a palavra. Olha, não há poder na letra que está ali, há poder na manifestação do Espírito Santo a partir da letra que está ali. Então, se você não faz uma oração, se você não tem um momento com Deus quando vai ler a Bíblia, aí fica difícil, né? E outra coisa também, faça uma oração no final também sobre o que você aprendeu da Bíblia. Pode ser o tema mais simples possível. Todos os temas são importantes. Eu li aqui agora sobre o amor de Deus. O texto da lição essa semana é sobre o amor de Deus. Ore sobre isso também. Faça uma oração sobre isso. Uma outra coisa que a gente tem que fazer é procurar, você pode fazer, né? É procurar sermões a respeito daquele texto, entende? Você pode ver alguém pregar aquele texto para você entender melhor o texto. Eu não estou falando para você procurar já um comentário direto, porque às vezes não vai resolver, tá? Pode ter certeza, tem comentário bíblico, não significa, ter comentário bíblico não significa que ele vai resolver todas as suas dúvidas. Tem coisas que é pessoal entre você e o texto, você quer entender, ele está resolvendo algum problema seu, né? Então você pode procurar sermões confiáveis sobre o texto, tá? Está no YouTube, procura um sermão sobre ele, vê se o autor é confiável e aí vai assistir o sermão, né? E eu vou falar para vocês, olha, isso ainda não resolve todo o problema, tá? O que resolve o problema mesmo é o que eu falei, tratar a Bíblia, a leitura da Bíblia como um culto. Mas às vezes você vai poder optar por procurar um sermão. Eu digo para vocês assim, que às vezes eu procuro um sermão, por exemplo, do Hernandes. Eu tenho os comentários do Hernandes, são sermões, né? E ele não trata o tema que eu quero. Ele trata todo o texto, mas aquele verso ele não trata. E aí eu tenho que partir para a minha leitura particular, né? E essas coisas que eu estou fazendo para vocês, estou falando com vocês, eu faço em casa, né? Então é isso, cara.
procura aí um sermão, mesmo que não seja, talvez não resolva o problema, ele pode te ajudar um pouco também. E a última dica que eu faço muito, e que é por isso que eu escrevi algumas partes do Leitura Imersiva e do meu livro Texto e Contexto, ó, passe um tempo meditando sobre o texto. Quando eu falo passar um tempo meditando sobre o texto, eu não estou falando para você passar 1 hora meditando sobre o texto. Passa uma semana meditando, sabe? Pensa naquele texto. O que ele está falando? O nosso colega está com problema em Provérbios. O que esse texto tem a ver comigo, né? O que ele está dizendo para o autor principal? E para os judeus, né? O que ele estava dizendo, já que é Provérbios, né? E para os cristãos, o que ele diz? Passa um tempo meditando sobre o texto, sabe? Você vai aos poucos descobrindo ele. Isso, cara, é como eu falei, é um processo mecânico e espiritual ao mesmo tempo. E você tem que tratar as duas partes. Não adianta só saber as regras. Você tem que estar cultuando, é parte do seu culto, é a leitura da Bíblia, né? E quando a gente não faz isso, a gente fica perdido mesmo em um texto ou outro. Olha o que aconteceu comigo já uma vez, né? Eu estudei o texto mecanicamente, eu estudei ele, e eu levei ele para o sermão. Eu fiz isso um dia. E quando eu cheguei no sermão, eu descobri que o texto não falava sobre o que eu tinha escrito no sermão. Palmas! Palmas, eu já fiz isso. Por quê? Porque eu fiz o processo mecânico de leitura e interpretação, mas aquilo que eu interpretei não é o que está no texto. E eu só fui entender isso no dia do sermão mesmo. Tive que fazer o sermão em cima da hora, graças a Deus. Eu não lembro de ter dado errado, acho que deu certo, mas foi um aprendizado para mim, né? Eu tinha que ter passado mais tempo meditando, pesquisando sobre o texto. Outra coisa, pessoal, que você tem que fazer também, Devair, eu tô precisando de ajuda, cara, também. Tem mais uma dica? Tem mais uma dica, cara. Não tenha medo ou vergonha de procurar ajuda. Procura, sim, um comentário bíblico, mas deixa ele por último, sabe? O comentário bíblico é o último recurso. Talvez ele nem resolva, então deixa ele por último. Não tenha medo de procurar um bom comentário bíblico, mas aí entra aquela questão. Procura um comentário bom, porque senão você vai se enrolar ainda mais, tá? Eu quero indicar 2 livros para vocês. Os 2 me ajudaram, sabe? Me ajudaram e parte do que eu me tornei tem a ver com um desses 2 livros. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é o livro Texto e Contexto. No livro Texto e Contexto, eu falo sobre como ler e interpretar a Bíblia. Aqui você tem o curso Leitura Imersiva e o curso Texto e Contexto por si só. Nós falamos sobre tudo a respeito de leitura e interpretação aqui, tá? Então é muito interessante. Por que esse livro me ajudou? Porque eu fui aprendendo enquanto eu escrevia ele. E isso mudou a maneira de ler a Bíblia para mim, tá? Isso foi incrível. O link para comprar esse livro tá na descrição, tá? Só dá para comprar pela editora Wiclap e compra a 3ª edição por enquanto, ó. 2024 é a edição mais atual, é essa aqui da capa douradinha, tá? O outro livro foi uma indicação. O João me indicou esse livro aqui. É um livro que já está com uma edição nova, então você vai ter que procurar a capa nova dele. No link da descrição tem o livro lá na Amazon, tá? Eu coloquei lá para vocês já. O nome do livro é Disciplinas Cristãs para a Vida Cristã. Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã. Desse autor aqui, Donald Whitney, né? E aí ele vai falar aqui, ó, deixa eu ler aqui atrás para vocês. Tem muitos anos que eu comprei esse livro, tá? Ele me ajudou. O que eu falei é um pouco do que eu aprendi nele. Eu não botei a data aqui de quando eu comprei, mas essa edição, por exemplo, ela é do ano 2009, 2014 esse aqui. E ele deve ter sido 2017 que eu li, não lembro quando que eu li isso aqui mais não, tá? Ele vai falar sobre a leitura da Bíblia, oração, disciplinas espirituais, doutrinas a respeito da vida espiritual, sobre ler a Bíblia, sobre fazer oração, sobre adoração, sobre evangelização, meditação nas escrituras, tá? Boa parte que eu falei tá aqui também, sobre evangelismo, serviço, mordomia, sobre aplicação das escrituras. Acho que esse capítulo aqui eu tenho até que ler de novo, né? A aplicação enfim, eu vou achar aqui. Tem muita coisa boa. Sobre jejum, sobre silêncio e solidão, sobre anotações. Ele vai falar sobre anotações também, ó. Caramba, é interessante, viu? Tem que fazer isso aqui de novo. E sobre aprendizado. Aí, eu preciso para mim ver de novo aqui sobre aplicação das escrituras, anotações e aprendizado. Tá tudo aqui nesse livrinho.
fininho, né? É uma leitura bem simples de fazer. O link está na descrição para quem quiser comprar também. Espero ter ajudado, cara, a responder essa pergunta e outras dúvidas a respeito dessa também, né? Aprendam a ler e interpretar a Bíblia, mas façam isso também como um culto a Deus e não meramente uma leitura tranquila do livro, sei lá de que você vai ler. Não é só ler, também é adorar a Deus enquanto isso está lendo. Gostou do vídeo de hoje? Ah, interessante, porque você não curtiu o vídeo. Como é que você fala que gostou? Se você curtiu o vídeo, coloca escrito aqui embaixo, curti. Tá bom? Escreve nos comentários curtir. Tem outros vídeos aqui no canal que vão te ajudar também. Vídeos que falam sobre leitura da Bíblia, traduções, vídeos onde eu leio comentários de Bíblia de estudo. Tenho certeza que um dos vídeos vai te ajudar a continuar aqui e vai te ajudar a aprender mais a respeito da palavra de Deus. Tá? O link tá aqui na descrição dos livros, tá na descrição, e aqui na tela tá aparecendo alguns vídeos para vocês também. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.